Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao canal. Hoje para mais um vídeo, queremos apresentar para vocês o comentário devocional da Bíblia, de autoria de Lawrence Richards, uma publicação da editora CPAD. Convite para você agora já no início do vídeo, curtir, compartilhar, comentar e inscrever-se no canal. Na descrição você vai ver os nossos canais parceiros e também nossas redes sociais. E no primeiro comentário, um link caso você queira adquirir este material. Bora lá? A parte externa dele, vamos dando uma olhadinha aqui, mostrar para você. Então a capa é uma capa brochura, não é capa dura. Tem a aba para você fazer a marcação. Bem colorida a capa, né? E a contracapa também. Aqui a lombada, tá? É um material em formato um pouco maior, é aquele formato 16 por 23 centímetros. Tem mais de 1000 páginas este comentário devocional da Bíblia e nós vamos dar uma olhadinha nele por dentro a partir de agora. Vemos aqui então, na primeira aba, uma breve descrição do material, tá? Eu vou ler para você, curtinho. Através da Bíblia, ao longo do ano e com discernimento. Este comentário devocional do Dr. Larry Richards oferece um ano inteiro de leituras e comentários que o ajudam a ver a Bíblia como um livro vivo projetado para comunicar o coração de Deus a pessoas como você. Use-o em seu tempo de silêncio pessoal e também ao liderar, melhor dizendo, devoções familiares. Você obterá novas percepções à medida que internalizar o incentivo, conforto, desafio, convicção, força e garantia de mudança de vida que Deus tem tecido em toda a sua palavra. Aqui nós temos uma folha de rosto. Essa é a segunda edição do ano de 2021. Tá? Temos aqui a ficha catalográfica, o sumário da obra, e aqui a obra ela está dividida no seu sumário pelos livros bíblicos, com o seu respectivo número em que inicia o comentário, tá? Então aqui são 2 páginas de sumário. É aqui uma apresentação da série, né, a Biblioteca de Estudo Bíblico em Casa. É uma série de 3 livros, tá? Os quais nós temos os outros 2 aqui também. O primeiro é este que você está vendo aí, que nós estamos apresentando, o comentário devocional. Depois nós temos este aqui, o Guia Didático do Leitor da Bíblia. E nós temos um outro que é uma obra muito conhecida do Dr. Lawrence Richards, que é o Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, que você está vendo aí. Tá? Os outros 2 até estão no plástico, eu não dei uma olhadinha. Anteriormente, né, pelo menos o Histórico-Cultural, né, que este aqui, era capa dura. Né? Agora todos os 3 são brochura. Tá? São materiais complementares. Como usar o comentário devocional? Então aqui há a sugestão de você usar para você preparar uma palestra ou lição na seção da aplicação pessoal dessa palestra ou lição. Quando você lê a Bíblia por conta própria, tá? O segundo uso que você pode dar é quando você lê a Bíblia, né, em um ano, tá? Então aqui ele tem 2 planos para a leitura bíblica em um ano, que é a leitura sequencial, que é mais tradicional, ou plano de leituras selecionadas alternando o Antigo e o Novo Testamento. E aqui você vê mês a mês, né, com a alternância, por exemplo, janeiro, Gênesis e Cantares de Salomão no Antigo Testamento, e você lê o Evangelho de Lucas no Novo Testamento. Em terceiro lugar, você pode seguir os programas especiais, que nós já vamos mostrar, ou as leituras do ano cristão, tá? Que estão aqui na página seguinte, os programas especiais, tá? Que são a visão geral da Bíblia em 30 dias, que são leituras aqui para 30 dias, e também relacionamento pessoal em 30 dias, e depois as leituras do ano cristão, 10 dias no Natal, 7 dias na Páscoa e 40 dias antes da Páscoa, né? Mais bem conhecida como a Quaresma. Aqui, na direita, nós já temos o livro de Gênesis. Então, este é o padrão que vai ser apresentado por toda a obra. Tá? Uma introdução, breve introdução, o esboço do conteúdo e um guia de leitura para 14 dias. Tá? Então, nós temos aqui, né,
um guia para 14 dias do livro inteiro de Gênesis. E aqui na página seguinte nós já temos então a data, né? Especialmente se você vai começar aquela leitura sequencial do ano todo. 1º de janeiro, a leitura 1, a coroa da criação, Gênesis 1 e 2 é a leitura. Então, ele vai citar aqui um versículo-chave da passagem, dos 2 capítulos aqui no caso, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, Gênesis 1:31. Vai fazer um comentário, né? O trabalho de cada dia da criação se encerra com a avaliação divina era bom. Somente o trabalho do 6º dia, no qual o Senhor criou a humanidade, ganhou a aprovação suprema, muito bom. Depois ele vai dar uma visão geral desses 2 capítulos, vai fazer destaques de versículos aqui, não todos, para que tenhamos uma melhor compreensão, que é a seção Entendendo o Texto. Tá? E aí vai ter aqui a citação do versículo ou trecho do versículo em itálico. Tá? E depois a parte do devocional. Tá? Então, se você quer utilizar este comentário apenas para você fazer o seu devocional, que é o que no caso eu e a minha esposa temos feito com esta obra aqui, você pula direto para essa seção, que está até em caixa alta, em letras maiúsculas, devocional. Você vem direto para cá. Tá? Então, aqui você vai ter o título do devocional, a imagem e semelhança de Deus, os 2 versículos nos quais se baseia o devocional. Então, vai ter uma leitura devocional, depois uma sessão de aplicação pessoal, tá? E eu vou ler aqui porque o trecho é curto. Entre aspas, Senhor, ajude-me a olhar para os outros com novos olhos. Capacite-me a ver cada pessoa como o Senhor a vê e, de maneiras práticas, transmitir respeito e amor. E depois, uma citação importante relacionada com esse texto bíblico. Lembre-se de que compartilhar significa mais do que cortar um pedaço de bolo em 2 fatias iguais. Isso envolve toda a sua atitude com relação a outra pessoa. Lembre-se de todas as maneiras nas quais vocês são pessoas iguais na estima de Deus. Então, equilibre a sua vida para adequar-se à opinião dele, Deus, e não a da sociedade à sua volta, né? Uma frase de autoria de Pat Gundry. E aí depois vai para o dia 2 de janeiro, tá? Que é a leitura 2, a chegada do pecado, os capítulos que você tem que ler, o destaque do versículo, como vimos ali na leitura 1, aqui um comentário sobre esses capítulos, visão geral, entendendo o texto, e aí vai se repetindo ao longo da obra, né? A obra também possui ilustrações, tá? No caso aqui, como é a leitura da arca, né? Há uma ilustração aqui da arca, tá? Perfeito. Agora nós vamos destacar aqui algumas outras coisas da obra, irmãos, tá? Para mostrar aos irmãos. Por exemplo, ilustrações com descrição, né? Nós temos aqui então, ó, pintura em muros egípcios mostram oficiais de altas patentes investidos com símbolos de autoridade que Faraó deu a José. Tá? Então, há ilustrações relacionadas às passagens bíblicas em questão, e as ilustrações, da maioria das vezes, elas possuem a explicação, né? A descrição, a legenda da ilustração. Tá? Vou avançar agora lá para o Novo Testamento. Tá? Antes aqui eu só quero mostrar que quando você está fazendo aquelas leituras bíblicas selecionadas, tá? Ou mais especificamente o plano de leituras selecionadas, ele vai indicar para você, assim que você terminar o livro bíblico em questão, qual é o próximo livro bíblico que você tem que ler neste plano. No caso aqui, terminada a leitura de Malaquias, você parte para o livro de Sofonias. Tá? Agora sim, Evangelho de Mateus, o mesmo padrão, tá, do que vimos ali no livro de Gênesis. E eu quero mostrar para você aqui, a gente vai percorrendo as páginas, até chegar aqui na que eu marquei, né? Novamente uma ilustração. Olha só, a leitura faz referência à tentação de Jesus, Mateus capítulo 4. Então nós temos aqui, ó, o pináculo era a extremidade de uma das grandes muralhas que estavam em volta do pátio do templo, e se debruçava no vale de Cedron, ao fundo. Jesus não teria sido observado mergulhando no vale. O teste que Satanás propunha não tensionava ser um atalho para a popularidade.
mas uma confirmação do amor de Deus. E aqui a ilustração do pináculo do templo. Legal. Marquei a página seguinte para mostrar também que há tabelas, tá, ao longo da obra. Tabelas aqui, no caso, sobre as bem-aventuranças, né, do Sermão do Monte, os valores de Jesus e os valores opostos. Tá? Muito bem. Você, quem sabe, está se perguntando, irmão Guilherme, qual é o tamanho da letra? A letra é uma letra pequena, né? Eu estou para lhe dizer que se fosse uma letra assim, de um tamanho que encontramos mais comumente nos livros, talvez teria que ter no mínimo mais 50% de páginas aqui na obra, tá? A letra, de fato, é uma letra pequena. Vou avançar aqui, eu marquei mais uma página, a mostrar aqui a ilustração do barco, né? Então, nos tempos de Jesus, cerca de 300 pequenos barcos de pesca como este eram usados no Mar da Galileia. Os restos preservados de um desses barcos foram recentemente encontrados, enterrados no fundo do lago, e nos informam como o barco foi construído e como foi projetada a sua estrutura interna. Sem dúvida, Jesus estava exatamente nesse tipo de barco quando acalmou a tempestade que ameaçava tanto a ele como aos seus discípulos. Né? Mateus capítulo 14 fala da tempestade. Né? Marquei outras passagens aqui, só para mostrar rapidamente, a ilustração de um homem, né? Um viajante que viajava a pé. Então, o aspecto dos discípulos quando partiram em duplas na sua missão de pregar e curar deveria ser mais ou menos este. E por fim, eu marquei aqui mais uma tabela sobre as parábolas de Mateus 13, né? As parábolas do reino. Muito bem, meus irmãos, eu quero apenas para finalizar ler aqui um breve currículo do Dr. Lawrence Richards. Não sei se vai dar para você enxergar aqui, tá? Até porque o fundo é azul e a letra é preta, mas eu vou ler para você. Né? Lawrence O. Richards formou-se com louvor no Seminário Teológico de Dallas e posteriormente tornou-se editor de materiais infantis relacionados à educação cristã. Em 1965, Richards foi professor assistente de educação cristã na Wheaton College Graduate School, onde também ministrou cursos de Novo e Antigo Testamento até 1972, período em que concluiu seu doutorado em ensino religioso e psicologia social. Com ênfase em metodologias de pesquisa em educação, psicologia social e antropologia. Ele escreveu mais de 200 obras, muitas traduzidas para mais de 24 idiomas. Entre elas, né, o Guia Didático do Leitor da Bíblia e o Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, todos editados em português pela CPAD, que nós mostramos a seguir. Né? E aqui nós mostramos, irmãos, a contracapa, brevemente, para você ver aqui o endosso de Warren Wiersbe, né? E também o que a obra oferece, nós mostramos para você aqui. Né? Você pode utilizar como um devocional para o ano inteiro, são 365 devocionais, e nós mostramos aqui para você também o que o comentário oferece. Tá certo? Fica aí a dica para você, é uma obra fantástica para você ter aí na sua biblioteca, para utilizar como comentário da Bíblia, como devocional, para aplicação pessoal, para fazer leituras selecionadas em algumas épocas do ano. Fica a dica para você. E o convite para você curtir, compartilhar, comentar e se inscrever. E caso queira adquirir, nós já vamos facilitar para você no primeiro comentário, deixar um link para você estar adquirindo. Era isso. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus te abençoe.